Pronto, glória a Deus. Vamos lá então, irmãos. Bom, eu tinha, né, já comentado há um tempo atrás que eu gostaria de. Eu estava fazendo leitura aqui do livro de Levítico e gostaria de nós fazermos, né, uma introdução, falarmos um pouco a respeito de Levítico, até porque Levítico é um livro bem profundo. E talvez nessa ocasião, né, nós já tivemos, acho que uma outra ocasião que nós falamos a respeito de Levítico, falamos sobre ofertas. Não sei se nós vamos conseguir ou ter tempo para aprofundar tanto, mas vamos andar, né, na medida em que o Senhor permitir com que a gente ande. Amém? E hoje eu quero fazer uma breve introdução, uma breve introdução de uma aula, né, para nós falarmos um pouquinho a respeito desse livro tão importante. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês e nós já vamos começar. Glória a Deus. Estão conseguindo ver a tela aí? Direitinho? Tudo Sim, certo? Glória a Deus. Então, a princípio, nós vamos falar de Levítico, vamos fazer uma breve introdução, mas, como sempre nas Escrituras, nós vamos começar num texto, vamos falar de Levítico, mas vamos começar por outro texto. Vamos verdadeiramente começar pelo princípio. Por quê? Para quando nós chegarmos em Levítico, nós entendermos o porquê que nós vamos estudar Levítico. Por que que nós estamos chegando nesse livro. Amém? Então, abra sua Bíblia se você tiver e quiser fazer anotações ou anote no seu caderno. Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Irmãos, esse primeiro versículo, quando você vai pegar na sua Bíblia, nossa Bíblia em português, ela vai estar escrita da seguinte forma: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? E aqui a tua Bíblia vai estar ali no princípio. Porém, quando você vai ver em hebraico, ele vai estar a palavra Bereshit. É a palavra que está aí na sua tela. Acredito eu que vocês devem estar vendo aqui, ó. Bereshit. E essa em vermelho é a palavra em hebraico. Lembrando que a palavra, toda escrita em hebraico, ela é ao contrário do que nós lemos. Ela é da direita para a esquerda. Então, ela vai começar a partir dessa letra para a esquerda. Então, nós temos aqui, ó, Bereshit. Amém? O porquê que nós estamos começando por aqui? Porque, irmãos, nessa primeira palavra, pasmem vocês, nessa primeira palavra nós já temos indícios, indicações da salvação. É tremendo, é incrível aquilo que o Senhor fez e faz. Quando nós vamos pegar essa primeira letrinha é a letra Beit. Deixa eu passar o slide para você ver. Aqui, ó. É essa letrinha aqui, ó. É Beit. Essa letrinha, ela é usada para escrever a palavra filho, que é Ben, em hebraico, e também a palavra casa, que é Bait. Então você tem já na primeira palavra, na primeira letra, uma letra que aponta para casa e para filho. E hoje nós sabemos que com toda a escritura, nós sabemos que o Cristo deixou a sua glória, deixou a sua habitação, a sua casa. E nós vemos nessa primeira letra, casa e filho. E não só isso. Quando você segue para as próximas letras, se você conseguir enxergar, eu deixei circulado, você vai ver as três próximas letras. Essas três próximas letras, ela formam a palavra cabeça. Agora, olha que interessante. Você vai ver cabeça, que é Rosh, e aí você vai ter cada letra. A primeira, essa segunda letra é o Resh, Resh, bem arrastado, que é a palavra cabeça. Nós vamos ter essa próxima letra que é
o Aleph, que ela é a primeira letra do alfabeto hebraico, e nós vamos ter também a próxima letra, que é a letra Shin, da palavra Shalom. Então, unindo essas três aqui, como eu circulei em cima, ela forma a palavra cabeça. Então, agora, pense bem. Nós temos aqui, ó, nós falamos apenas de 4 letras da primeira palavra. E nessas primeiras 4 letras, ela está falando de casa, está falando de filho e de cabeça. E nós sabemos que o filho, né, deixou a sua habitação, a sua casa. E hoje o filho, ele é cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Então, Deus do princípio, o Senhor já apontava para ele. E não para por aí. Tem uma versão que eu acredito que é a mais propícia para a gente usar aqui, quando nós vamos seguindo aqui no estudo dessa palavra, você vai ver que a próxima palavra aqui, ela vai dar um outro sentido. Essas últimas 3 palavrinhas aqui, ó, ela forma essa palavra aqui, ó, é sit ou site, que quer dizer espinhos ou cardos. Então veja só, nessa primeira palavra, Bereshit, nós temos casa, temos o filho, temos ele como o cabeça e temos espinho. Então aqui já nos mostra um filho que deixou a sua habitação e se tornou cabeça da igreja e que recebeu em sua cabeça a coroa de espinhos. Então nós temos nessa primeira palavra a indicação do Senhor já para uma salvação. Na primeira palavra das Escrituras. Irmãos, o homem aqui não tinha sido formado, o homem aqui ainda não tinha caído. Por que que é importante eu saber? Eu não sei se você consegue perceber nisso, que isso é uma forma de amor. Deus já nos amava antes mesmo de nós vir à existência, tendo um plano para nós. Agora, observe isso aqui. Se Deus, antes de formar o homem do pó da terra, antes de entregar toda a Torá, toda a Bíblia, através da primeira palavra, o Senhor já tinha um plano para nós. O porquê que muitas vezes nós deixamos de crer no Senhor, que o Senhor é capaz de cumprir com aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas? Por que que nós não confiamos? Por que que muitas vezes nós não cremos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas? Não faz sentido, não é? Lembra que eu falei aqui, voltando um pouco nesse texto, e agora eu quero que vocês vão compreender um pouquinho mais só desse primeiro versículo, e quando nós chegar em Levítico, vocês vão entender o porquê que nós começamos por aqui. Vamos falar de Levítico, mas começamos em Gênesis. Lembra dessa letrinha que está aqui no meio, que é a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto? Essa letra aqui, ela simboliza, ela quer dizer o primeiro, ou também ela tem um simbolismo do touro. E você vai entender um pouquinho por quê. Ó, no próximo slide aqui, você vai ver, eu peguei algumas imagens. Essas imagens aqui, ó, ela é de um hebraico mais antigo. É as pictografias, né? Então, é um hebraico bem primitivo. Por que que é interessante eu saber disso? Veja bem, aqui em cima, você vai ver que eu tenho, até botei uma flechinha, né? Como de costume, o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda, é o contrário do que nós lemos. Então, você vai começar dessa parte, que é o Bereshit, e todo o primeiro versículo. E aqui embaixo está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse é o primeiro versículo. Se você olhar e observar na sua Bíblia em português, para nós ela não foi traduzido 2 letras, que é o et, que é o Aleph e o Tav. São 2 letras que para nós ela não foi traduzida. Por quê? Porque ela não tem uma tradução. São 2 letras do hebraico. E essas 2 letras
Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Por que que é interessante também eu saber dessas coisas? Porque assim como o Senhor, através da primeira palavra, o Senhor já tem nos revelado preciosidades que nos indicam a vinda do Filho, através dessas duas letras, o Senhor vai mostrar como ele criou todas as coisas e baseado no que todas as coisas foram feitas. Veja só, vocês estão conseguindo ver essa cabecinha de boi aqui? Parece um touro? Então, esse símbolo, no hebraico antigo, lá nos tempos de Moisés, era assim que a letra Aleph era representada. E o porquê que ele era representado com a cabeça de touro? Porque o touro simbolizava a força. Então a letra Aleph, ela tem esse sentido de simbolizar a força. Agora, quando você vai ver a letra Tav, você vai ver que ela tem esse formato. O formato correto dela é esse aqui, ó, que é bem parecido com o formato da cruz. Então, irmãos, acompanhem comigo isso. Você tem no primeiro versículo, o primeiro versículo da Bíblia. Você tem a Bíblia falando de um filho que deixou a sua habitação, a sua casa, se tornou cabeça da igreja, recebeu na sua cabeça a coroa de espinhos. Amém? E aí o Senhor vai falar que a partir disso, ele fez toda a criação. Mas olha só o que ele diz. Bereshit bara Elohim. Então, no princípio, esse bara é o criar. É um criar que pertence só a Deus. Elohim, Deus. Aqui no caso, como ele finaliza em M, seria deuses. Amém? Aí vem essas duas letras. O que que o Senhor está querendo nos dizer? Que esse filho que deixou a sua habitação, que recebeu essa coroa de espinhos, através da primeira letra do alfabeto e da última, lembra que lá em Apocalipse ele vai falar: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? Porque Alfa e Ômega também é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, o que que o Senhor está nos dizendo? Que toda a criação foi baseado naquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Que esse filho que deixou a sua habitação, ele é o princípio e o fim. Não só isso, Aleph e Tav, que aponta para o alfabeto, aponta para a sua palavra. Então, através daquele que é o início e o fim, através da sua palavra, é o que o Senhor fez todas as coisas, criou os céus e a terra. Mas olha que interessante que o Senhor ele não parou por aí. Veja em duas letras, nessas duas letras, quantas coisas ele fala conosco. Quando você vai pegar o sentido dessas duas letras, Aleph, a força, Tav, que é uma aliança, até embaixo eu escrevi. A letra Tav, a última letra do alfabeto hebraico, tem múltiplos significados, incluindo, olha só, marca, selo, fim, perfeição, cruz e aliança, ou seja, aliança, pacto. Então, quando eu olho para essas duas letrinhas, o que que o Senhor está me falando? Que todo esse filho, aquele que é o primeiro e o último, através da sua palavra, pelo poder, pela força do pacto, Deus criou todas as coisas. Pela força do pacto, o Senhor estabeleceu a nossa salvação. Pela força dessa aliança, deste selo, o Senhor fez todas as coisas. Por isso que você vai ver em Apocalipse ele falando que Cristo, que o nosso Senhor, ele é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Então, eu não sei se você consegue compreender isso, irmãos, da profundidade do plano do Senhor e como nós ainda estamos tão rasos em conhecer o Senhor. E por que que nós precisamos nos aprofundar? Por que que nós precisamos descer mais fundo?
para que eu conheça mais o Senhor e saiba aquilo que eu recebi. Por quê? Porque muitas vezes nós, desconhecendo daquilo que nós recebemos, nós não damos valor. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes a pessoa ganha um presente e a pessoa, como ela desconhece do valor do presente, às vezes ela fica assim, né? Né, até cuida, gosta do presente, ok. Mas pode observar que quando a pessoa vê que aquele presente tem um valor alto, que foi pago um alto preço, parece que ela valoriza mais. E talvez é isso que nós precisamos descobrir, cada dia mais mergulhar nas escrituras para saber o alto preço que foi pago. Quanto vale isso que nós recebemos? Quão programado já foi isso para as nossas vidas? Amém? Vamos seguir lá. Agora olha só, quando você pega essa palavra, Bereshit, essa palavra ela começa com a letra, com a Beit, palavra que nós mencionamos aqui no início. Beit. Essa é a primeira letra. Quando você pega a última letra, a última palavra da Bíblia, olhe lá na sua Bíblia, qual é a última palavra que está escrita lá? Lá em Apocalipse 22. A última palavra que está escrita lá é Amém. Olha como é que se escreve Amém em hebraico. Está aqui na tela. Agora, o que faz sentido alguma coisa eu saber dessa primeira letra e da última letra? Que a primeira letra começa com o Beit e a última letra, a que finaliza, é a letra Nun no hebraico? Faz algum sentido? Sim, total. Porque através dessas duas letras, a união dessas duas letras, ela dá a palavra Ben, que no hebraico é filho. Então, se você resumir a Bíblia, você pode falar que de capa a capa ela fala do filho. Ela começa falando do filho e termina falando do filho. De Gênesis a Apocalipse, fala da obra do filho. Irmãos, tem algumas coisas, tem, né, um termo usado que eles chamam acidentes gramaticais. E, na verdade, são códigos, tanto na Torá quanto nas Escrituras, na Bíblia, que são códigos escondidos. Que quando você vai estudar, como esse estudo que nós estamos fazendo, tem coisas que você tem que pesquisar, estudar, ver o sentido, e o Senhor vai nos revelando. Eu acredito, né, eles deram essa nomenclatura de acidente gramatical, mas eu creio, irmãos, que de acidente não tem nada. O nosso Senhor, ele não faz nada por acaso. E agora nós vamos entender o porquê que nós começamos por aqui. Amém? Inclusive, eu até mandei uma mensagem, acho que foi para Áurea, que a Áurea, ela, é, acho que até a Áurea dava aula, se não me engano, de hebraico, ela entende um pouquinho mais também dessa parte do hebraico. E estudando aqui, eu vi um professor, né, um professor das escrituras, do hebraico, e ele trouxe algo para nós que não tem nem como explicar, irmãos, né? Eles chamam isso de acidente gramatical, mas eu creio que não, que isso é proposital da parte do Senhor. Eu não tenho aqui, nós não temos a Bíblia em hebraico, mas depois você pode pegar uma Bíblia em hebraico e conferir né, fazer a prova disso. Mas o que que eles têm de códigos escondidos? Se você pegar essa primeira palavra de Gênesis, Bereshit, nós vamos ver aqui essa letrinha aqui, o Tav. Essa letrinha, Tav, se você pegar na Bíblia hebraica, tanto em Gênesis quanto em Êxodo, e a partir dessa letra você contar 49 letras, de 40 em 49 letras, você vai ter um jogo de palavras. E esse jogo de palavras quer dizer Torá. Agora, veja se isso é coincidência. Você ter a palavra Torá de 49 em 49 letras. Eu não sei se o número 49 te lembrou algo. 49 mais um,
Lembra? Jubileu, libertação, liberdade. Então, isso aqui, irmãos, não pode ser um acidente gramatical, aonde que o número aponta para a Torá, para a palavra, simbolizando a libertação. E aí, preste atenção nisso. Quando você vai ver em Gênesis e Êxodo, acontece isso. Quando você pega Números e Deuteronômio, também acontece isso. Só que acontece ao contrário. A contagem é ao contrário. Já em Levítico, isso não acontece. O que está aparecendo é que Gênesis e Êxodo está apontando para um lado, Números, Deuteronômio para o mesmo lado, para um centro. Quem está no centro? Levítico. E o que vai acontecer em Levítico? Isso aqui. Em Levítico, nós não temos o acidente gramatical de 49 em 49. O acidente gramatical é de 7 em 7, que é o número da perfeição. E a palavra que você acha nesse acidente gramatical é o tetagrama, ao qual eles, né, dizem que é o nome de Deus. Yud-Re, Vav-Re. Então, de 7 em 7, você tem o nome do Eterno. E por que de 7 em 7? 7 vezes 7, 49. Aponta para a libertação. 7, o número perfeito. Ou seja, é a perfeição multiplicado pela perfeição, aponta para o Eterno, o Libertador. Tem como ser um acidente gramatical? Não tem, né? Não dá para dizer que é por acaso. Por isso, irmãos, que nós vamos começar aqui falando de Levítico e começamos por Gênesis, para nós saber do porquê que nós vamos tratar aqui Levítico como uma centralidade do Pentateuco, da Torá. Então, Levítico é o centro. E em Levítico, nós temos 3 pilares que norteiam, que é a base, o fundamento de Levítico. Antes de nós seguir, deixa eu só trazer dois textos aqui que eu esqueci de falar para vocês. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Lembra quando nós falamos aqui? Deixa eu só pegar aqui o texto. Aqui. Voltando um pouquinho na palavra Bereshit. Lembra que nós falamos aqui do cabeça, que é Rosh? Aí você vai entender. Rosh Kodesh, cabeça do mês. Rosh Hashanah, cabeça do ano. E lembra quando o Senhor fala, né? O ano, apregoar o ano aceitável? Lembram disso? Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 61. Outra coisa que eu não falei para vocês aqui, eu esqueci, foi sobre essa palavra, a letra Shin, que é a letra usada aqui para escrever a palavra Shalom. Essa letra, essa palavra Shalom, ela tem a ver com pagamento de dívida. Sei que muitas, né, de nós falamos sobre Shalom, ser paz, ser plenitude, mas a paz e a plenitude ela só vem por causa de algo antes, que também nós vamos ver em Levítico, através de uma oferta. E a oferta nada mais é do que um pagamento de dívida. Então, como nós tivemos a nossa dívida paga pelo Senhor, nós temos paz com Deus, como diz as Escrituras. Tendo a nossa dívida paga, nós temos a Shalom. Amém? Isaías 61. Estava falando aqui e eu mesmo não abri. Glória a Deus. Vocês já chegaram lá, me espera um pouco. Isaías 61, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre, e tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade. Olha só, lembra que nós falamos do 49,
que era libertação, liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Ao versículo 2, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, para confortar todos os que pranteiam. Agora, abra lá em Lucas, capítulo 4, versículo 14. E vai dizer assim: E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. 15. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. 16. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e, segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat, e levantou-se para ler. Ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito. 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então, irmãos, com o Senhor, tudo, tudo está programado. Tudo está programado. Nada é o acaso. Amém? Vamos retornar lá então aos pilares. Então, Levítico, nós temos três pilares, né, que são uma base. E esses pilares são serviço, comunhão e viver. Anote aí se você tem um caderno, sua Bíblia. Pode anotar na Bíblia mesmo, lá em Levítico. Serviço, comunhão e viver. E como que é feito isso? Através de outros três pilares. Que pilares são esses? Tabernáculo, oferta e sacerdote. Irmãos, o Senhor sempre vai nos chamar para serviço, comunhão e viver. Sempre. Se você observar, o início do chamado, o nosso chamado, vai ser através desses três pilares: serviço, comunhão e viver. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando nós nos convertermos, lá no princípio, quando nós descobrimos, irmãos, a primeira coisa que a gente queria era servir. Primeira coisa. Claro que nós não tínhamos o entendimento de como servir, como fazer as coisas para o Senhor. Por isso que é necessário que, atendendo ao serviço do Senhor, nós precisamos ter comunhão. Por quê? Para saber como servir. E depois disso, nós precisamos viver tudo aquilo que nós recebemos de direção do Senhor. E aí nós vamos observar agora através do tabernáculo. Por quê? Porque o Senhor, o ponto principal do serviço é a edificação da casa do Senhor. Como é que nós sabemos disso? Simples. Na antiga aliança, o Senhor tirou esse povo, o que que é a primeira coisa que o Senhor fez com esse povo? Claro, além, né, de passar uma peneira pelo povo, passar o povo por uma disciplina, mas qual foi a primeira coisa que o Senhor fez? Foi estabelecer uma casa, uma habitação para ele, para que ele pudesse coabitar com o povo. Hoje, onde que Deus habita? O que que é mais pregado na nova aliança? Né? Renovação de entendimento, de mente. Para que que nós recebemos os dons? Não é para a edificação do corpo? Se o nosso corpo é a habitação do Senhor, tanto quanto na antiga aliança quanto na nova. O objetivo é a edificação da casa do Senhor, do Altíssimo. Vamos ver como é que vai estar isso. Levítico no capítulo 1. Abra e acompanhe comigo. Olha só. O Levítico no capítulo 1, todo o Levítico ele está voltado à oferta, falando, né, dos mandamentos de oferta. Mas o Levítico capítulo 1, ele vai falar de uma oferta de holocausto. Essa é a palavra, holocausto. Que em hebraico se fala
olá. Essa é a palavra, que é igual a subir, ascender. A oferta de holocausto é uma oferta queimada que sobe para Deus. Agora, olha que interessante, só abrir um parênteses aqui. O que aconteceu com os nossos irmãos judeus na época ali da Segunda Guerra? Qual é o nome daquela situação? Holocausto. Claro, irmãos, que isso aqui é indiscutível. É indiscutível o que aconteceu com os nossos irmãos. Foi terrível, foi terrível. Mas o próprio nome já diz: Olá, holocausto. Eles ascenderam, subiram para Deus. Isso aqui, irmãos, é tão interessante porque quando nós olhamos para aquela tragédia, né, entendendo como uma tragédia, nós vemos que aparentemente parece que o povo de Deus foi derrotado. Mas mal sabe eles que as trevas estavam enviando eles para Deus, para o Altíssimo. Irmãos, nós vamos ver isso na cruz. Enquanto as pessoas estavam sacrificando Jesus naquela cruz, pregando ele naquela cruz, as pessoas achavam que estavam derrotando o cristianismo, a igreja, derrotando. Estavam acabando com aquela rebelião, que eles achavam que era uma rebelião, né, do povo. Mal sabiam eles que naquele momento estavam nos dando a vitória. Estava permitindo Cristo conquistar o reino para nós. Olha que tremendo isso. Agora, veja o seguinte: o livro de Levítico, no hebraico, é a palavra vaikra. Vaikra, que quer dizer e chamou. E chamou. Só que quando você lê essa palavra e chamou, quer dizer que teve algo antes do e. O Senhor falou alguma coisa e chamou. Então quer dizer que Levítico, na verdade, ele tem que começar antes, porque houve algo antes desse chamado. E esse algo antes do chamado nós vamos ver no finalzinho do capítulo de Êxodo. Abra comigo em Êxodo. Deixa aí marcado Romanos. Nós vamos lá depois. Mas vamos ver em Êxodo aqui. Êxodo 40. Êxodo capítulo 40. Versículo 1. Você vai dizer assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: No princípio, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e nele colocarás a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Então, primeira coisa que o Senhor fez, falou com Moisés do que ele precisava fazer, dando instruções. Versículo 7 ele vai dizer assim: Colocarás a pia entre a tenda da congregação e do altar, e nela colocarás águas, levantarás o pátio ao redor, pendurarás as cortinas, e aqui o Senhor vai dando instruções. No versículo 18, a Bíblia diz assim: E Moisés levantou o tabernáculo e fixou as suas bases, e colocou as suas tábuas, e colocou as suas barras, e levantou as suas colunas. Ou seja, o Senhor chama Moisés, dá a instrução, e Moisés prontamente obedece. E aí, depois de tudo, se você ler aqui, você vai ver que ele fez conforme o Senhor ordenou. No versículo 34 vai dizer assim: Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor chegou ao tabernáculo. Então veja só, eu vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês, que isso aí eu já vou encerrar, tá, irmãos? Aqui nós temos o tabernáculo, e quando o Senhor fala com Moisés, nesse primeiro momento, você vai ver que tem algumas figuras que aqui em cima nós temos aqui o pátio, nós temos o santo lugar, e aqui atrás, aqui dentro, o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, que é onde estava a Arca da Aliança, ou a Arca do Pacto, que era onde descia a presença de Deus, aonde aquela coluna de nuvem e à noite a coluna de fogo ficava em cima da arca.
E foi desse lugar que Deus falou com Moisés. Só que Moisés não estava aqui dentro. Moisés ainda estava aqui na porta da tenda. Por quê? Porque ele ainda tinha que fazer sacrifícios para poder entrar. Ele ainda tinha que receber a instrução de como chegar na presença de Deus. Agora, interessante que, se você lembrar, em Êxodo, o Senhor, quando ele estava no monte, disse assim: Moisés, desce e prepara o povo durante 3 dias, que no terceiro dia eu vou descer. Coloca o povo no pé do monte, estabelece um limite, mas que o povo não ultrapasse, para que quando eu falar com você do monte, o povo ouça e creia em você. Só que aqui, o Senhor fala com Moisés, mas o Senhor não fala nada mais a respeito do povo. Porque lá atrás o povo já tinha se afastado com medo do Senhor. Então, nesse momento, a palavra é direcionada para Moisés. E aí, o que que isso nos mostra, irmãos? O Senhor ele vai nos dando oportunidade de chegar perto dele. Nesse momento aqui, o Senhor está ensinando como ter um relacionamento com ele. Só que ele não vai insistir para que você esteja perto. Ele vai instruir a liderança e a liderança vai falar para o povo: creia você ou não na liderança. Se você crer, você vive e tem relacionamento com Deus. Se você não crer, tá tudo bem, mas vai colher as consequências. Agora, lembra que nós falamos dos pilares? Tabernáculo, oferta e sacerdote? Lembra que nós falamos também do serviço, comunhão e viver? Por que isso? Para poder chegar na presença do Senhor, nesse período, tinha um caminho a percorrer. E o primeiro caminho, o primeiro lugar onde você chega é esse altar, o altar de holocausto. É onde se queimava o animal. Como é que acontecia? O povo, o chefe da casa, né? O chefe da tribo, o chefe da casa, trazia a oferta, apresentava ao sacerdote, o sacerdote examinava, ver se estava tudo ok, e se o homem que levasse a oferta, se ele tivesse habilidade para fazer o caret, ou o corte, a degola do animal, ele mesmo fazia a degola, senão o sacerdote fazia. Ele chegava, entregava o animal aqui para o sacerdote ia inspecionar o animal, ver se não tinha nenhum defeito, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ele ia impor as mãos sobre o animal para fazer uma transferência do pecado, e esse animal era morto. Esse animal aqui, ele era cortado em partes, e as partes dele eram oferecido aqui no altar, que era como se fosse uma grande churrasqueira. Então, o que que ele fala dessa churrasqueira em queimar a carne? O que que vem à sua mente? Queimar a carne. Primeira coisa, irmãos, para nós começarmos nessa caminhada, claro, primeira coisa, o básico, é fazer o que todo chefe de família fazia: identificar que era um pecador, que precisava do favor de Deus. Primeira coisa. Segundo, entender o que Deus estava fazendo. Porque, irmãos, toda essa construção aqui não foi feito por acaso. Então, tudo isso que Deus está fazendo não é por acaso. Por isso que eu preciso entender o plano de Deus. Eu preciso entender o que que Deus está construindo na minha vida. Por isso que a palavra lá em 1 Coríntios 11, da ceia, o apóstolo Paulo fala: nós precisamos ceiar discernindo o corpo, entendendo o que estamos fazendo, entendendo sobre aquilo que nós estamos participando. E aqui você, primeira coisa, você tem que entender daquilo que você está participando, daquilo que você recebeu, de quem é o nosso Deus, aquele que desde a primeira palavra já programou uma salvação e libertação para nós. E aí a primeira coisa você identifica que você precisa, aí você faz uma entrega. Você entrega esse animal, primeira coisa, matar carne.
Então, irmãos, para ter esse relacionamento com o Senhor, a primeira coisa, nós precisamos matar a carne. Primeira coisa. Segundo, quando nós passamos do matar a carne, nós vamos ter aqui, ó, esse outro utensílio chamado a bacia de bronze, que era cheio de água. Para quê? Para a purificação. Então, quando nós matamos a carne, nós começamos um caminho de purificação, para aí sim entrar no santo lugar. Ah, mas o que que tem nesse santo lugar? Irmãos, nós temos o candelabro, que simboliza aqui os 7 Espíritos de Deus, que simboliza o Espírito Santo. Nós temos a mesa dos pães ázimos, simbolizando aqui a ceia, o alimento, o corpo de Cristo, que é o pão. E nós temos também aqui dentro um altar, só que um altar de incenso. Esse altar de incenso é um altar que sobe também com um aroma suave, sobe como um perfume. Isso vai falar o quê? Da minha entrega como adoração. Mas veja, irmãos, eu só consigo derramar incenso e só consigo manter esse candelabro aceso se tiver óleo, se tiver azeite. E na Bíblia, o que que simboliza o azeite? O Espírito Santo. Então, quanto mais nós nos derramarmos no Senhor, quanto mais nós nos enchermos do Espírito, mais nós mantemos a chama acesa, mais do pão nós nos alimentamos. E para chegar nessa área aqui, irmãos, no lugar santo, é difícil? É. Por quê? Quando nós estamos caminhando e trilhando aqui, se alguém subir num lugar alto, vai ver que nós estamos aqui entregando uma oferta. Ou o sacerdote, no caso do serviço, que ele está servindo no pátio. Só que após isso, vai chegar um período que você entra para um lugar que é um pouco mais secreto, onde ninguém te vê, onde é só você e o Espírito. É só você, e o Senhor. E ali o chicote estrala, meus irmãos. Ali o bicho pega. Porque ali, irmãos, não tem máscara, ali não tem nada, é você e o Senhor. Você não está servindo para pessoas, ali o Senhor, você está desnudo ao Senhor. E a partir daí, sim, nós conseguimos entrar no Santíssimo Lugar a partir de Cristo. Agora, uma vez que nós conseguimos ter esse acesso e nos transformamos agora em sacerdotes e vamos servir ao Senhor no serviço do tabernáculo, qual que é o primeiro, a primeira característica daquele que se converte, começa a matar a sua carne e quer servir? Qual é a primeira característica? Qual é a primeira coisa? Fazer assim como Moisés. Ouvir. Sem ouvir, você não vai a lugar nenhum. Lembra que nós lemos aqui em Êxodo 40? E falou o Senhor, e o Senhor só chamou depois que eu atendi e ouvi? Então, primeiro eu ouço, irmãos, para depois desempenhar o chamado. Qual que é o problema? Muitas vezes nós não temos paciência para ficar aqui na porta da tenda para ouvir a instrução do Senhor. E aí, se eu não ouço a instrução do Senhor, eu não sei como caminhar, eu não sei como executar a obra aqui dentro. Eu não sei como que tem que cortar o boi, como é que tem que cortar o cabrito. Eu não sei como é que tem que empilhar a lenha. Eu não sei como é que tem que acender. Eu não vou saber que para entrar no Santíssimo Lugar é uma vez por ano. Por quê? Porque eu não ouvia a instrução. E por que que eu não ouvi? Simples. Porque na entrada tem muita coisa me distraindo. Os problemas do dia a dia, as redes sociais, o medo, falta de confiança no Senhor, falta de conhecer o Deus que construiu todas essas coisas, falta de conhecer o Deus que Deus do princípio já tem programado para mim e para a sua vida. Distrações, as distrações nos impedem de ouvir e nos impedem de trilhar esse caminho de serviço ao Senhor. Sem trilhar esse caminho de serviço, eu não tenho comunhão com o Senhor. Agora, olha só, vamos lá para Romanos 8. O mais interessante, irmãos, que da mesma forma
que aquele animal ele representa a Cristo? Sim. Aquele animal que é entregue no tabernáculo ali, na tenda, ele representa Cristo, porque aquele animal troca de lugar comigo, assim como Cristo trocou de lugar comigo. E a partir dessa troca, de Cristo assumir o meu lugar, morrer por mim e me gerar vida, agora, quando eu ouço a instrução do Senhor, chega o meu momento de me tornar o animal e morrer. Romanos 12. Romanos 8 nós vamos ler depois. Romanos 12, 2. Ou a partir do 1. Ele vai dizer assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembra que eu falei que nós temos que entender do que nós estamos participando? Isso é cultuar a Deus. Isso é me entregar como sacrifício vivo. Isso é eu assumir o lugar agora do animal e morrer. Morrer para as minhas vontades, para assim como Cristo viver as vontades do Eterno. E agora, Romanos 8, vamos voltar ali. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Por que que é interessante isso nós sabermos, irmão? Todos nós temos um propósito. Nós somos chamados de acordo com o propósito. E quando eu vivo esse chamado, eu dou frutos. Então, viver o propósito através do chamado gera-se frutos. Agora, como que eu posso viver esse propósito através do chamado e gerar frutos? Conhecendo quem é o meu Deus, conhecendo quem é o nosso Pai, conhecendo o que já foi feito. Irmãos, não é o que será feito, é o que já foi feito. Ouvir ao Senhor e cumprir com aquilo que Ele está estabelecendo. É tão simples, mas muito difícil. É ou não é? Eu não sei se você já parou para perceber que as coisas simples do Evangelho é muito difícil de fazer. Nós inventamos tanto malabarismo dentro da igreja, tanto coisas difíceis, irmãos, que você tem que reunir pessoas, tem que reunir provisão, tantas coisas difíceis. E muitas vezes nós não conseguimos realizar o básico. Mas através de nós ouvirmos o Senhor e sermos precisos naquilo que o Senhor falou, nós vamos viver esse propósito através do chamado e vamos gerar frutos. Amém? Vamos encerrar por aqui. Semana que vem nós vamos dar continuidade e vamos avançar um pouquinho mais. Na verdade, nós nem conseguimos ler o primeiro versículo de Levítico, mas em nome do Senhor Jesus ele vai dar graça. Amém?